Amada irmã, amiga, companheira na tribulação, mas também na oração e principalmente na vitória. Louvamos ao Senhor por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje para mais um de nossos vídeo encontros. Esperamos sinceramente que você esteja conseguindo exercitar cada uma das experiências essenciais para aprofundar raízes em Deus que foram apresentadas até aqui. Marcamos nossos vídeo encontros quinzenalmente justamente porque sabemos que precisamos de tempo para praticar e tornar essas experiências parte do nosso viver diário. Já temos em nossa coleção de experiências essenciais muitas dicas de como aprofundar raízes em Deus. A última experiência apresentada, aplicar o sangue, nos deu a certeza de que o sangue precioso de Cristo, derramado naquela cruz por nós, é poderoso para lavar completamente, tirando inclusive o registro de nossos pecados. Que revelação maravilhosa! Saber que o sangue de Cristo pagou por nós uma dívida impagável. E mais, ainda hoje, quando desagradamos ou ofendemos o nosso Senhor, ao ser iluminadas, podemos nos arrepender, confessar e ser lavadas por esse sangue que tem eficácia eterna. Aleluia! Isso nos deixa muito alegres e nos dá ânimo para avançar crendo que a graça a nós dispensada é suficiente. Da mesma forma que Ele nos perdoou por sua imensa graça e misericórdia, espera que nós hoje dispensemos a graça que recebemos dele a todos aqueles a quem Ele nos comissionou. Por esse motivo, nossa sétima experiência essencial para aprofundar raízes em Deus é perdoar. Ao considerar o preço que o Senhor Jesus pagou para nos limpar de todos os nossos pecados e nos perdoar, somos constrangidas a fazer o mesmo. Por nós mesmas, porém, é impossível. Somos muito limitadas e não conseguimos. Mas a vida daquele que nos perdoou está em nosso espírito e nos capacita. Ele é o modelo que devemos seguir, o único caminho viável para sermos capazes de perdoar. Precisamos, em primeiro lugar, tomar posse da obra redentora do Senhor Jesus na cruz, que perdoou todos os nossos pecados para termos paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas precisamos avançar e também perdoar a nós mesmas, o que só é possível colocando nossa mente, emoção e vontade no Espírito. E nos perdoar assim como o Senhor já nos perdoou. É o que diz Romanos 8:6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Às vezes, somos tão perfeccionistas que exigimos de nós além do que convém. Se o próprio Senhor nos perdoou, não podemos questionar tamanha misericórdia e devemos nos perdoar também. Estando no Espírito, teremos paz também com nós mesmas. Porém, precisamos ir além e perdoar a todos os que nos ofenderam, conforme Romanos 12:18, que diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Para obter a paz com os outros, devemos usar o mesmo princípio do perdão do Senhor. Precisamos enterrar o assunto. Não é fácil, mas o Senhor nunca nos pede nada sem que Ele mesmo nos capacite. Portanto, precisamos nos lembrar de que dentro de nós está a vida daquele que morreu para nos perdoar. E por meio desta vida, obteremos graça suficiente para perdoar também.
Nossa experiência essencial de hoje, perdoar, é muito importante e indispensável para termos paz com Deus, com nós mesmas e com todos aqueles com quem convivemos. Que o Senhor nos dê graça e nos direcione para sermos encontradas fazendo assim e agradando ao nosso amado Senhor. Quando cremos no Senhor, recebemos sua obra redentora da cruz. Somos iluminadas, nos arrependemos e todos os nossos pecados são lavados pelo sangue de Cristo. No entanto, todos os dias, se descuidarmos, ainda pensamos, agimos ou fazemos algo que desagrada a Deus. Mas, aleluia, o sangue de Cristo derramado por nós tem eficácia eterna e podemos aplicá-lo sempre. Em Isaías 1,18 tem um versículo muito gostoso que mostra que o Senhor se agrada de conversar conosco. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Toda obra o Senhor já fez por nós. Basta nos ir diante dele, arrependermos e ficaremos limpas. Quando Deus perdoa, ele nos limpa e ainda apaga todos os registros daquilo que fizemos e o ofendeu. Tanto em Jeremias 31:34b, quanto em Hebreus 8:12, diz assim: Pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Que coisa maravilhosa! Tomando todos os dias o sangue precioso de Cristo, teremos paz com Deus e estaremos reconciliadas com Ele. Ter paz com nós mesmas é vigiar nossa condição interior e manter nossa alma subjugada ao nosso espírito. Assim, seremos capazes de nos perdoar, como o Senhor já nos perdoou. Algumas vezes, nosso perfeccionismo nos leva a acreditar que não somos suficientes, ou até mesmo que não podemos servir a Deus, pois não fazemos da forma como achamos que deveria ser feito. Porém, foi o Senhor quem nos escolheu e é Ele mesmo quem nos capacita. Por vezes, essa exigência demasiada pode ser até orgulho de nossa parte. Quem somos nós para questionar a escolha de Deus e a obra redentora dele na cruz? Não seria uma enorme contradição crer que fomos realmente perdoadas por Deus e não nos perdoar? Quando Deus nos perdoa, Ele enterra nossos pecados e não permite que os desenterremos de maneira alguma. Por um mistério incompreensível, a onisciência divina, de algum modo, já esqueceu nossos pecados. Portanto, podemos e devemos perdoar a nós mesmas e prosseguir olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que prometeu e há de completar a obra que começou em nós. Não podemos descuidar nunca de nossa condição interior, pois o que tem dentro de nós influencia o que acontece no exterior. Se a vida de Deus estiver fluindo de nós, porque estamos permanecendo mais tempo no Espírito, invocando mais o nome do Senhor, lendo a palavra de Deus e a utilizando como nossa oração, certamente influenciaremos positivamente o ambiente ao nosso redor. Por isso, precisamos fugir de guardar em nós mágoa, rancor, ressentimento, ira, pois dessa forma só causaremos dano ao nosso ambiente familiar, nossa vida da igreja, nosso trabalho e todo lugar por onde passamos. Para isso, precisamos caminhar um pouco mais e buscar a paz com todos os homens. Em Lucas 11, de 1 a 4, e em Mateus 6,14, quando o Senhor ensina os discípulos a orar, Ele é claro quando diz que espera que, assim como Ele nos perdoou, nós perdoemos também.
Muitas vezes usamos essa oração do Senhor Jesus e tiramos parte dela. Será que conseguimos dizer perdoa-me como eu tenho perdoado? Não podemos ser aquelas que só oram a primeira metade do versículo. Perdoa-nos os nossos pecados e nossas dívidas. Amém. Mas e como fica a segunda parte? Assim como nós temos perdoado a nossos devedores, ou assim como perdoamos a todos os que nos devem. O Senhor nos ensinou a orar com esses princípios e precisamos tomá-los como direção para esse assunto. Talvez nossas orações não surtam o efeito que deveriam porque não praticamos a segunda parte. Não perdoamos nosso marido, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, familiares, amigos. E mais adiante na oração o Senhor diz: não nos deixe cair em tentação. Mas toda vez que penso em minha irmã, me dá raiva, eu quero bater nela, eu fico com ira. Isso atrapalha minha comunhão com Deus, meu desfrute. Porque eu não lidei com esse assunto e a coisa está dentro de mim, ela vai me fazer cair em tentação. E a oração ainda prossegue: livra-nos do mal. Quando mantenho esse problema em meu coração, estou permitindo que o mal venha. Quando não perdoamos, permitimos que Satanás, o inimigo de Deus, coloque uma fortaleza, um posto avançado em nosso interior, de onde ele consegue fazer muitas coisas. É como se dessemos abrigo a ele. Não pense que se não perdoar, você estará castigando a outra pessoa. Não! Você estará causando dano a si mesma. Você estará dando uma morada para o inimigo de Deus no seu interior. E dessa morada ele gera rancor, ódio, maus pensamentos e essas coisas que se espalham em todo o nosso ser. Quanto dano causamos a nós mesmas por não perdoarmos? Caímos em tentação, o mal vem e nosso Senhor fica triste. Efésios 4, 30 e 31 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes seladas para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede umas para com as outras, benignas, compassivas, perdoando-vos umas às outras, como também Deus em Cristo vos perdoou. E o que Deus faz quando perdoa deve servir de modelo para nós. Já vimos que Ele se esquece e não mantém registro dos nossos pecados. E em Salmo 103:12 Ele vai além e diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor joga nossos pecados para longe. Aleluia! E é assim que Ele espera que façamos também. Em Mateus 5, 23 a 26, Jesus diz que quando vamos diante do Senhor para ter comunhão com Ele, se nos lembrarmos de que um irmão tem algo contra nós, devemos imediatamente ir primeiro nos reconciliar com nosso irmão. E diz mais, temos de fazer isso enquanto ainda estamos a caminho, ou seja, enquanto ainda estamos vivas. Imaginem, e se acontecer alguma coisa com a pessoa a quem ofendemos e não tivermos a oportunidade de nos reconciliar com ela? Ou até mesmo se acontecer algo conosco e não pedimos perdão? Certamente não teremos mais paz nem para ir diante do Senhor e ter comunhão com Ele. Não conseguiremos nem mesmo orar. Quando existe uma barreira entre nós e os nossos amigos, filhos, marido, pais, familiares, irmãos da igreja ou até os colegas de trabalho, existirá também algo entre nós e o Senhor. Amada, até mesmo se sabemos que alguém tem algo contra nós, deve partir de nós procurar a pessoa para nos reconciliar com ela. Porque quando ofendemos alguém, nossa consciência fica incomodada e temos de resolver logo, senão não teremos paz. Você não sente isso? A falta de perdão nos escraviza, nos faz perder o desfrute, nos afasta das pessoas e de Deus. Não interessa se você tem algo contra alguém ou ele contra você.
é necessário perdão para haver reconciliação. Se há o perdão, você volta para a comunhão com o Senhor e como o problema na consciência já foi resolvido, não há mais barreira. Dessa maneira, sua comunhão com o Senhor volta a ser doce e totalmente desfrutável. Temos que buscar no Senhor poder de perdoar até aquele que nem percebeu quando nos ofendeu, porque o nosso rancor não o atingirá. Eu já tive uma experiência assim. Nem passava pela cabeça da pessoa que tinha me feito mal, mas eu me senti ofendida e estava ressentida. Um dia, em oração, o Senhor me mostrou. Ela não vai te pedir perdão, porque para ela nada aconteceu. Então busque em mim graça para perdoar e esqueça esse assunto. Essa pessoa é importante demais para você ficar mal com ela. E assim eu fiz. Que libertação! Que paz, que leveza, que alegria! Aqui, amada, cabe uma reflexão. Será que muitas vezes não perdoamos por orgulho ou porque não teremos mais a quem culpar pela situação? Caso algo esteja nos incomodando muito, vale a pena procurar a pessoa e falar com ela. Tratar o assunto para ficar tudo bem. O que não podemos é sair falando da pessoa para todo mundo, sendo ela a última a saber que estamos ofendidas. Que coisa feia! Isso é fofoca. Ó Senhor, livra-nos de agir assim. Como poderemos comparecer diante do tribunal de Cristo se não formos capazes de perdoar? Quando consideramos o que fizemos e ainda fazemos e o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, percebemos que nada que alguém faça a nós chegará aos pés do que o Senhor já nos perdoou. Em Romanos 14, 10 e 12 diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Certamente, esse é um assunto muito sério para Deus e Ele trata sobre isso ao longo de toda a Bíblia. Em Mateus 6,14, lemos assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Temos aí uma condicional. Só seremos perdoadas se formos capazes de perdoar. A parábola do rei, que está em Mateus 18, 23 a 35, nos mostra claramente que se não perdoarmos, o Senhor também retirará de nós o seu perdão. Aquele rei foi capaz de perdoar uma dívida impagável. O servo lhe devia 10.000 talentos, aproximadamente 3 bilhões de reais. Mas o rei compadeceu-se dele e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, aceitou o prejuízo e sofreu o dano. É esse o real significado do perdão. O mesmo servo, porém, encontrou-se com um conservo que lhe devia o equivalente a 15.000 reais. Uma dívida que, com um pouco de tempo, poderia ser quitada. Porém, depois de tanto implorar e usar praticamente as mesmas palavras que o credor tinha usado com o rei, o conservo foi quase sufocado por aquele que acabara de ser perdoado e foi mandado para a prisão. Ficamos indignadas com o servo quando lemos essa parábola, mas é exatamente o mesmo que acontece conosco. Deus perdoou a cada uma de nós uma dívida impagável. Ele sofreu o dano morrendo na cruz em nosso lugar. E mesmo assim, quando alguém faz algo muito menor contra nós, o colocamos na prisão do nosso coração. E dali ele não sai mais. Quando guardamos mágoa, ressentimento e amargura, ficamos presas àquela pessoa que não queremos perdoar. Irmãs, não perdoar é igual você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Isso é sério demais. Quando perdoamos, somos libertas, ficamos livres, leves. Amada, perdoar é obter libertação. Mas como é possível perdoar e esquecer? Em 2 Coríntios 2,10,
Paulo nos dá uma grande dica. Ele diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Deus. Quando conhecemos alguém intimamente, basta um olhar daquela pessoa para entendermos o que ela quer dizer, não é mesmo? Perdoar tem que ser assim, na presença do Senhor, que nos encoraja e nos aprova. Aleluia! Sejamos sinceras e roguemos ao Senhor por graça para perdoar. Ele é o único capaz de nos fazer experimentar isso. E eu posso testificar que é possível. Meu marido e eu, antes de nos casar, tivemos uma experiência assim. Pedimos perdão um ao outro pelos momentos ruins e até pelos bons do nosso relacionamento passado, pois tinha sido sem Deus. Desfrutamos do perdão verdadeiro, esquecemos mesmo, nada mais havia entre nós. Experimentamos que no Senhor é possível não só perdoar, mas esquecer e ser feliz para sempre. Estamos já casados há 31 anos e posso testificar que, tendo o Senhor como base, cada ano que passa, o casamento fica melhor. Portanto, é possível, não desanime. Em Cristo, tudo podemos. Aleluia! Meu convite para você hoje é considerar diante do Senhor qual tem sido sua experiência com o perdoar até agora e como você decide que será a partir de hoje. Vamos ficar atentas e aproveitar todas as oportunidades para ser iluminadas, arrepender-nos e ser perdoadas pelo Senhor sem permitir que algo exista entre nós, a ponto de nos impedir de estar sempre em comunhão com Ele. Precisamos vigiar e não desenterrar as coisas que pelo Senhor já foram perdoadas ou permitir que Satanás nos acuse. Precisamos nos perdoar também e não exigir além daquilo que o próprio Senhor tem pedido a nós. E com relação às outras pessoas que convivem conosco, temos que estar vigilantes, pois se não as perdoarmos, estaremos desagradando aquele que tudo fez por nós. O Senhor espera que da mesma forma que Ele foi gracioso para conosco, derramando o seu sangue precioso para nos reconciliar com Deus definitivamente, sejamos capazes de fazer o mesmo por todos os que nos ofendem. Por nós mesmas é impossível. Porém, não podemos esquecer que quando fomos salvas, recebemos em nosso espírito humano a vida de Deus. E nela, com ela e por meio dela, seremos capazes de perdoar e esquecer, assim como Ele mesmo nos perdoa e apaga o registro de nossos pecados. Obrigada, Jesus, por estar em nós e nos capacitar. Declaramos que precisamos desesperadamente de Ti. Sem o Senhor não somos nada. Amém. Nossos vídeo-encontros serão sempre cheios de profundidade e por isso teremos 2 semanas para praticar e aprofundar cada uma das experiências apresentadas. Lançaremos um vídeo-encontro a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal. Para que você tenha um parâmetro de comparação de como você está hoje na experiência essencial perdoar, para como você estará ao final de nossos vídeo-encontros, não deixe de anotar em um caderno ou agenda uma nota de 1 a 10 para a experiência apresentada. Para te ajudar, farei algumas perguntas relativas ao perdoar. Primeiro, você se sente mal quando alguém chega onde você está? Não se sente à vontade na presença de alguma pessoa? Será que isso não é um sintoma de que precisa perdoá-la? Segunda, quando tem problema com alguém, procura a pessoa para solucionar? Ou em vez de falar com ela, fala dela e do que aconteceu para todo mundo, sendo ela a última a saber que ofendeu você? Terceira, você é capaz de se arrepender rapidamente e pedir perdão de todo o coração ao ofender alguém? E quando alguma pessoa lhe pede perdão, você consegue liberar rapidamente o perdão?
Todas as vezes que vai à presença do Senhor para orar ou ter comunhão com Ele, você está em paz com sua consciência? Ou ela lhe lembra alguém com quem você precisa se reconciliar? Que tal fazer uma lista de todas as pessoas que surgiram agora em seu coração, orar por elas e pedir ao Senhor graça para procurá-las e liberar seu perdão? É muito importante que você guarde a nota que acabou de dar à experiência Perdoar, pois ao final de nossos vídeo encontros, disponibilizaremos a você o ciclo da vida espiritual completo. Se preferir, na descrição desse vídeo, você encontrará o ciclo da vida espiritual já com as experiências apresentadas até aqui. Se tiver qualquer dúvida sobre o preenchimento do ciclo da vida espiritual, procure nessa playlist o vídeo chamado Ciclo da Vida, Instruções. Lembre-se, seu ciclo da vida espiritual será um norte para você ir equilibrando suas experiências com Deus e aprofundando cada vez mais suas raízes nele. Nosso coração é de estar junto com você, desenvolvendo uma vida espiritual profunda e bem fundamentada, de forma que possamos cada dia estar mais constituídas da Palavra de Deus, fazendo com que ela seja mais que um conhecimento, seja a nossa própria vida. Apresentamos hoje a 7ª experiência essencial para aprofundar raízes em Deus, que é perdoar. Esperamos você aqui no dia 10 de setembro, quando revelaremos a 8ª experiência essencial. Enquanto isso, pratique perdoar e seja liberta de você mesma e de tudo que a impede de ter doce comunhão com seu amado Senhor Jesus. Nos vemos então, dia 10 de setembro, quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal. Até lá, visite mais vezes o canal, veja as experiências encorajadoras de outras irmãs e as lembranças de nossos encontros de mulheres virtuosas. Nos ajude a divulgar o canal e nossos vídeo encontros para suas irmãs e amigas. Dessa forma, poderemos alcançar e suprir sempre mais mulheres. Se inscreva no canal, acione o sininho e você será avisada sempre que tivermos novidades. Caso tenha gostado do nosso vídeo encontro de hoje, deixe seu like. Assim, mais mulheres terão acesso ao nosso conteúdo, o que nos estimulará a produzir mais e mais pepitas para você. Não se esqueça de aprofundar essa experiência de perdoar nos próximos dias. Para colaborar com você nisso, deixaremos a indicação de alguns livros, mensagens em áudio e vídeo e vários versículos sobre o assunto para você considerar no seu espírito durante sua comunhão com Deus. As perguntas, a leitura adicional e o ciclo da vida para impressão com a experiência essencial de hoje estarão disponíveis no link do Google Drive que se encontra na nossa descrição desse vídeo. Até quinta, dia 10 de setembro, às 20 horas, aqui. Obrigada por sua presença e até lá!